Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Canal de notícias do Andefla. Flamengo goleia Boa Vista no Maracanã, com show de Arrascaeta, assistência de Nicolas de la Cruz e Pedro perde pênalti. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda no crescimento do nosso canal de notícias. Crédito do vídeo, Band Esportes. Vamos ao vídeo. Depois do Mengão, depois do jogo para você aqui no gramado do Band Esportes, depois da dupla Pedro e Paulo aí, Pedro Martelli, o Golden Boy do rádio da TV do Brasil, com Paulo Jameli e a vitória do Flamengo importante diante da equipe do Boa Vista por 4-0. A gente vai falar também do Bragantino, que estreou com empate na pré-Libertadores. Tem jogador sendo apresentado no futebol paulista e muito mais. Júlio, boa noite para você, tudo bem? Beleza, Tomás? Um abraço para você, boa noite aos amigos e amigas assinantes do Band Esportes. Eu achei curioso o jogador do Boa Vista, após a partida, dizer que foi um jogo atípico. Eu fiquei imaginando o que ele consideraria que fosse um típico Flamengo e Boa Vista, mas se não fosse um 4-0. Será que ele não quis dizer que contra qualquer outra equipe seria um jogo normal, contra o Flamengo é um jogo atípico? Você já só de jogar com o Flamengo já é atípico. Você já entra em campo sabendo que dificilmente você vai conseguir o quanto vai perder, né? Eu entendi dessa maneira, obviamente. Só pode ser isso. Eu não sei. Não sei. Ele pode estar achando atípico o fato do Boa Vista não ter conseguido competir, que é coisa que ele fez na maior parte dos jogos nesse Campeonato Carioca, ao contrário do ano passado, né? Que o Boa Vista estava naquela situação de lanterna no campeonato inteiro, que nem o Audax. Ficou na lanterna no campeonato inteiro, ganhou a última, se salvou. Nesse ano não, esse ano o Boa Vista fez um campeonato decente. Acho que não vai se classificar, mas deve acabar na zona da Taça Rio. E para disputar ali a Taça Rio, quinto a oitavo colocados disputarão a Taça Rio. Possivelmente com a presença do Botafogo, de novo. Mas o Flamengo encaminha aí o título da Taça Guanabara, Tomás. Vai depender muito do que o Fluminense vai fazer no jogo do final de semana, se vai colocar titulares. O Fluminense joga na altitude de Quito na quinta-feira. Não sei se tem muito por que esgarçar o time nesse começo de temporada só para ganhar a Taça Guanabara. Então acho muito provável que o Flamengo enfrente aí um Fluminense mistão, reserva, e com a vantagem do empate. Essa que é a real, porque o saldo de gols do Flamengo é inalcançável. O Fluminense ainda tem um jogo contra o Botafogo, jogo teoricamente mais difícil do que o jogo que o Flamengo vai ter na última rodada. A vantagem do empate para teoricamente seguir dependendo só de si para conseguir o título. Na última rodada o Flamengo joga aqui, você lembra de cabeça? Não, mas eu vejo aqui rapidinho, Flamengo e Madureira. Então, quer dizer, empatar com o Fluminense para depois ganhar do Madureira. Exato. E se perder? Claro. Não é um absurdo, né? Não é provável, mas não é um absurdo. Guanabara tá bem na mão do Flamengo nessa vez. Pois é, por enquanto nesse Campeonato Carioca nada de novo, com Flamengo e Fluminense brigando ponto a ponto pela liderança e pela Taça Guanabara. Vamos ver depois, né? Depois tem semifinal, tem a decisão e aí a gente vê os gols. O Flamengo começa irresistível e a gente já vai colocar o Jameli nesse papo também, com esse belo gol de Luiz Araújo. Fez muito gol assim com a perna esquerda, Jameli. Boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite, Júlio. Não, com a perna esquerda não. Com a perna esquerda era só quando não tinha solução a gente resolvia. Fiz gols de perna esquerda, mas não como o Luiz Araújo. Mas o Flamengo começou com tudo, Tomás. Começou com tudo, com 8 minutos o Luiz Araújo já faz o gol, com 12 o Pedro, né, já faz esse gol de cabeça. E daí depois foi uma avalanche do Flamengo para cima do Boa Vista. O resultado, se fosse um 8-1 hoje, não seria uma surpresa, porque o Pedro perdeu vários gols, lances que ele não perde normalmente, errou um pênalti, e o Flamengo criou, teve bola na trave do Luiz Araújo, teve os melhores momentos. Hoje dava para fazer uns 10 minutos, Tomás. Que beleza, sinal que o jogo foi muito bom. E aí que golaço de Arrascaeta, hein? Parece que ele vai dar um golpe de karatê, sei lá, e chuta pro gol, né? Na verdade, aproveita, o primeiro lance sai errado, né? Exato. Ele olha pra área, ele tenta cruzar, a bola bloqueada, e aí ele
arruma um gol ali, olha lá, Daniel San. Exatamente. E faz coraçãozinho. Muito bem. Como é que chama lá? Pro professor Miyagi. Isso, professor Miyagi. Miyagi, né? Personagem do célebre ator Pet Morita, saudoso Pet Morita. E aí, De Arrascaeta de novo. A conexão uruguaia, né? É, muito bem. Passe do De La Cruz. E aí, gol do... Jogou bem o De La Cruz hoje, Jamel? Jogou muito bem. De La Cruz jogou muito bem. De Arrascaeta também jogou muita bola. E parece que o Ayrton Lucas ligou o módulo turbo ali, né? Porque pra mim foi o melhor jogador do time do Flamengo. Acho que ele viu lá o Matias Vinha chegando e ia estrear e falou: opa, preciso colocar as pilhas aqui. Mas jogou muita bola, Ayrton Lucas. O Everton Cebolinha também jogou muito bem. Jogador que fez ali, né, uma fumaça danada pelo lado esquerdo do lado do Flamengo. Depois, quando entrou o Bruno Henrique, ele foi jogar do lado direito. Mas o time do Flamengo tem muito repertório, né, Júlio? O Tite, ele pode tirar jogadores, ele pode colocar jogadores, mudar de posição. E além desses jogadores terem, né, muita qualidade, são jogadores versáteis, porque você pode mudar eles muito de posição. O De La Cruz hoje jogou como se fosse um segundo volante, mas estava chegando na área. E ele pode jogar pela beirada, ele pode jogar de meio, ele pode chegar de segundo atacante. Então o time do Flamengo realmente é um baita elenco, esse time do Flamengo. Ô Jamel, boa noite, meu amigo. Boa noite, Júlio. Esse teu comentário é muito interessante, porque hoje foi a primeira vez, que, se eu não estiver enganado, foi a primeira vez que a gente teve a formação com os dois pontas, que o Tite gosta, e o Luiz Araújo tá jogando mais que o Cebolinha. Não sei se você concorda comigo, mas ele tá... o Cebolinha tá jogando bem também, a gente tiver jogado do segundo gol, mas o Luiz Araújo, ele tá, digamos assim... incomodando quem não gostaria de vê-lo no time, né? Porque muita gente gostaria de ver o time com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, o Cebolinha e o Pedro. Sim. Ou o Gabigol, sei lá, ou o Bruno Henrique, Gabigol, não importa, mas um ponta e um atacante, e não dois pontas. Mas o Luiz Araújo está jogando bem sempre. E hoje, meu caro Jamel, por que o Gerson não pôde jogar? O Pulgar também foi desfalque, mas tudo bem, aí entrou o Igor Jesus no lugar dele, dá mesmo. Mas porque o Gerson não pôde jogar, teve essa formação: Arrascaeta, De La Cruz e os pontas. Né? Você não precisou escolher entre um dos meias e um dos pontas. Deu para jogar com todo mundo junto, mas aí quem sobrou foi o Gerson. E aí eu queria ouvir você, Jamel. Tudo bem, o Boa Vista, etc e tal, mas a hora que você bota o De La Cruz ali mais recuado um pouco, junto com a Arrascaeta, como é que fica isso aí? Você acha que pode funcionar? Você acha que é uma formação que vai ser utilizada pelo Tite? Júlio, eu acho que vai. Eu acho que vai. Mas como você falou, hoje ele fez isso por uma necessidade, né? Eu quero ver. Aí que vai ser, né? O que a gente vai entender, o que o Tite pensa do time do Flamengo quando tiver todo mundo 100%, cara. Porque enquanto tem um machucado, um que tá suspenso, um que tá na seleção... Parece que os problemas, né, entre aspas, né, vão ajudando o Tite, né? Agora eu quero ver quando tiver todo mundo pronto. Quem vai sobrar? Eu acho que quando todo mundo estiver legal, eu acho que quem sobra é o Luiz Araújo. Mesmo jogando bem, hoje ele jogou muito bem. Hoje ele fez um gol, chutou a bola na trave, participou muito, foi um cara que roubou bola, puxou contra-ataque. A gente vê aí, ó, ele dando passe pro Pedro, dentro do gol praticamente. Agora há pouco a gente viu ele tem um rebote de uma jogada parecida com essa. Ele chuta o zagueiro do Boa Vista, tira a bola de dentro do gol. Foi um massacre do Flamengo. Mas eu acho que quando tiver todo mundo em ordem aí e o Tite puder escolher, eu acho que a princípio sobra pro Luiz Araújo, mas ele não tá merecendo sair do time não. Pois é, eu tô com o Jamel, Tomás, e acho que essa era isso é o que todo mundo imaginava, né? Começo da temporada ali, o time titular do Tite, o Bruno Henrique e o Gabigol vão ser reservas e o Luiz Araújo vai sobrar quando o De La Cruz e a Arrascaeta jogarem juntos. Mas eu já tô achando que pode sobrar sim, um dos pontas. Ele pode tirar o Luiz Araújo ou ele pode tirar o Everton Cebolinha do time. O que você acha, Jamel? Tipo, não sei se o Cebolinha tá tão na frente do Luiz Araújo assim, pelo menos em rendimento nesse começo do ano. Eu acho que tá. Eu acho que ele tá na frente. Hoje os dois jogaram iguais, jogaram bem os dois. Mas eu acho que pode sobrar o Luiz Araújo, cara, porque ele deve, não sei, ele não vai abrir mão
dos pontas, mas ele vai abrir mão do De La Cruz jogando pela direita, eu acho. Abrir mão não, vai usar o De La Cruz ali, que é uma característica totalmente diferente do Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo é um cara vertical, de chegada, um cara que vai para dentro, mesmo canhoto, ele é um cara que vai para cima do lateral, né? Do lateral esquerdo do time contrário, mas eu acho que ele vai colocar o De La Cruz ali naquele lado, meio fazendo um pouco o que o Everton Ribeiro fazia nesse time do Flamengo. Tem sentido. Cobrança muito ruim de pênalti do Pedro. Agora, o Tite clássico cansou de jogar com os 2 homens de meio campo, 2 volantes e um ponta só, né? Com Jadson e Renato Augusto no Corinthians em 2015, com Alex e Danilo na Libertadores em 2011. Saiu o Alex, ele pôs o Douglas. Outro futebol também. Foi na seleção agora, recentemente, que começou a história de abrir o jogo. Foi o Tite clássico, né? Antes da abertura da partida, né? Do campo ficar um pouquinho maior. E tem outro detalhe, né, Tomás Janelli? Vai chegar no meio do ano ali, quando o Campeonato Brasileiro estiver ali no meio, finalizando o primeiro turno, o Flamengo vai ficar sem jogadores da Copa América por 9 rodadas. O De La Cruz e o Arrascaeta vão estar na Copa América. Se não estiverem na Copa América, eles estão machucados, mas vão estar desfalcando o Flamengo. E esses outros todos, o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo, mesmo o Pedro, Gabriel, Bruno Henrique, esses caras não vão estar na Copa América. O Pulgar vai estar. Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz vão estar. O Pedro, você acha que ele vai? Eu acho difícil. Será, Júlio? Eu acho difícil. Eu não acho que com a quantidade de jogadores hoje que o Brasil tem no ataque, eu acho muito difícil o Dorival levar o Pedro. Eu não estou apostando na convocação dele, mas... Se bem que o Dorival tem falado não estou descartando. Que quer levar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Tá tudo bem, digamos que o Gerson e o Pedro são os candidatos, os outros concordamos que não, né? E o Dorival foi o técnico que colocou finalmente o Pedro como titular no time do Flamengo. O Gabriel. No ano retrasado. Agora a pergunta que se faz necessária, eu até já imagino a resposta de vocês, mas tenho certeza que quando vocês estavam falando da possibilidade aí de sair um ponta para jogar em Gerson, De La Cruz e De Arrascaeta, ou na possibilidade do De La Cruz ficar de fora para continuar em 2 pontas. Contra determinadas equipes, Jameli, o Gerson. Não dá. Não, mas a questão é justamente qual da volta do Gerson ao time. Mas a questão é, muita gente em casa deve ter feito essa pergunta. E não daria para o Gerson ser o primeiro volante? Gerson, De La Cruz, De Arrascaeta, os 2 pontas e o Pedro? Ou só contra com todo o respeito, contra o Boa Vista, de repente contra o Juventude, contra o Criciúma no Brasileiro da Série A? Corinthians? Não, aí você já tá apelando, né? E aí, Jamel, dá pra jogar todo mundo ou não? Eu acho que dá. Eu acho que dá, mas não vai acontecer. Conhecendo o Tite, é aquele negócio que a gente sempre fala. Se eu fosse técnico do Flamengo, eu colocaria o De La Cruz de primeiro volante e o resto tudo pra frente. Vambora. Eu ponho o Gerson na zaga também, o De La Cruz de primeiro volante, Pedro e Gabigol e vamos lá, 2 meias. E olha lá ainda, o Bobiel tirava o Davi Luiz e jogava só com o Léo Pereira na zaga. Mas daqui, sentadinho, no ar-condicionado, sem responsabilidade nenhuma, é fácil, né? Quem tem essa incumbência é o Tite, que tá lá. E eu acho que ele não vai. E uma outra coisa também, a gente pode pensar assim, o Tite é um cara que vai mudar o esquema de acordo com o time. Um time mais fácil, vamos dizer, né? Um time que não ataque tanto, vamos partir para cima, talvez um jogo de Libertadores, um jogo do Campeonato Carioca, um Copa do Brasil, vai mudar o time. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai escalar o time em função do adversário. Então a gente conhece bem o Tite. Mas o grande fato, né, o cenário que acontece é que ele tem um time que ele pode fazer o que ele quiser. Porque daí tira um, põe outro, o time melhora. Daí um dia. Hoje o Pedro podia sair com 5 gols do jogo fácil. Ele não fez nenhum. Daí vai o Arrascaeta e faz 2, cara. Faz 2 e entregou 4, né? Acabou com o jogo. A gente tá vendo essas cenas. Alguns lances você não tinha visto ainda do De Arrascaeta. Fez umzinho, Pedro, né? Fez umzinho, mas esse de cabeça ele poderia fazer com a qualidade dele. Ô, Jameli, eu tô com o Jameli, também acho que o Tite não vai ficar ajustando o time de acordo com o adversário. Acho que não deveria fazer isso ao longo da temporada, mas acho que deveria fazer nos jogos grandes. Nos jogos grandes ali
mata-mata de Libertadores, de finais de Copa do Brasil, ou contra algum rival direto do Campeonato Brasileiro, aí acho que sim, acho que você pode sim olhar para aquele jogo e preferir fazer isso ou aquilo em função da fraqueza ou da força do adversário. Acho que está na incumbência de um técnico, de um grande técnico de futebol fazer isso. Hoje em dia todo mundo faz isso. Agora, se a gente olhar para a Copa do Mundo e o jogo do Brasil contra a Croácia, não dá para imaginar que o Tite vai mudar o time de acordo com o adversário, né? Afinal, a Croácia fez o que quis fazer no meio de campo do Brasil, porque o Tite resolveu não escalar de acordo com o adversário. Então não é muito da característica dele. Duas perguntas impactantes para a gente liberar. Paulo Jamelli, depois de mais um grande trabalho aí na transmissão de Flamengo 4, Boa Vista 0, com a narração do Pedro Martelli. Primeiro, eu acho, se eu não estiver enganado, se eu não estiver maluco, acho que eu ouvi o colega, o amigo, dizer que o Flamengo é o time a ser batido no futebol brasileiro e sul-americano. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil mesmo, Jamelli. E segundo, o seu palpite, quem é que vai estar no Tite hoje, com o Tite hoje na coletiva? Kleber Xavier, César Sampaio, Márcio Adian, o Matheus, filho do Tite. O seu palpite, Jamelli? Bom, eu acho que é mais fácil a primeira, né? A primeira é mais fácil. A segunda, cara, eu vou ver até o Zico pode aparecer do lado lá do Tite para conversar. Então, a segunda eu acho que é o Kleber Xavier, porque o Kleber Xavier ficou muito tempo na beira do campo, tanto ele como o Matheus, né? O Matheus Barco, o filho do Tite, mas o Kleber Xavier ficou muito tempo. E é um craque, né? O Kleber Xavier, eu admiro, é um cara que sabe muito de bola. Muitas vezes ele fica ali por trás e as decisões que o Tite toma são muito em função do que ele conversa com o Tite. Agora, a primeira pergunta é o Flamengo, sim. O Flamengo eu acho que talvez não seja o primeiro. A gente pode colocar aí 4 ou 5 times e com certeza em qualquer lista, aí, qualquer top 3 dos times da Libertadores, o Flamengo tá. Né? Não só pelo que tá jogando, o Flamengo tá invicto esse ano ainda, né? Tá jogando bem, convencendo, mas deve ser falar, mas é o Boa Vista. O Boa Vista é um bom time. O Boa Vista é um bom time. Aqui ele tomou um gol muito cedo, mas é um time que poderia ter complicado o Flamengo. Mas o Flamengo tá. O Flamengo é candidato, como foi o ano passado, né? Candidato a tudo. E em cima do que o Júlio falou também, Tomás, eu acho que o Tite, cara, ele tem um grande desafio, porque a gente critica o Tite que ele não ganhou, foi em 2 Copas e não ganhou, não passou das oitavas de final. E o trabalho do Tite na seleção brasileira é um dos melhores que tem em matéria de resultado. Só que ele perdeu quando não podia perder. E esse Flamengo, ano passado, teve esse problema. O Flamengo jogou muito, era o time, não sei o quê, e perdeu quando não podia perder. Então é aquele jogo, é uma final de Libertadores, perde. É uma final de Copa do Brasil, perde. É o final do Carioca, perde. Foi o que aconteceu com o Flamengo. E foi o que aconteceu com o Tite, né? O jogo da Croácia mostrou isso, cara. O Brasil era muito melhor e perdeu. E ele vai ficar marcado como o treinador que fez um baita trabalho, os números e estatística muito boa, mas não passou da oitava de final, né? Sem dúvida, e acho que era melhor, ele jogou mais do que a Croácia, na minha opinião, aquela partida, mas bobeou ali na prorrogação e tomou um gol que não poderia ter tomado. Jamelli, sempre muito bom tabelar com você depois do jogo, aqui no Band Esportes. Valeu, Tomás, boa noite, Júlia aí, bom programa pra vocês. Um abração, valeu. Eu acho interessante mesmo, o Tite, eu acho que ele tem bons e maus resultados em mata-mata, com o Corinthians, com seleção. Eu não concordo muito sobre a tua análise do jogo contra a Croácia. Acho que o Brasil jogou bem contra a Bélgica lá em 2018. Acho que contra a Croácia o Tite teve uma leitura muito equivocada do jogo. Sim, poderia ter vencido ali naquela genialidade do Neymar, mas o principal se nunca vai acontecer, graças a Deus, né? Mas se a Copa do Mundo fosse disputada em pontos corridos ao longo de 4 anos, o Brasil teria ganhado as últimas 2 Copas do Mundo. O Brasil era a melhor seleção do mundo, melhor do que a França, muito mais consistente. O Brasil é o time mais consistente do mundo. Mas não enfrentou os europeus. Eu não caio muito nessa, não. Os europeus também não enfrentaram o Brasil, e nem a Argentina. Então, o Tite é muito consistente na construção de time e na consistência dos seus times. E o mata-mata é um mata-mata para todo mundo, inclusive para o Tite. As coisas podem acontecer. Tomás, eu não sei se o Flamengo vai ganhar tudo nessa temporada. Eu não sei.
não sei, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, numa ida e volta, muita coisa pode acontecer. Desfalque, jogador em má fase, erros, arbitragem, um monte de coisa pode acontecer. Mas no brasileiro, eu acho que o Flamengo vai ganhar esse campeonato com umas 6 rodadas de antecipação. Olha. Anota aí. Olha. 5, vai. Vou dar uma margem. 5 rodadas de antecipação. Muito bem. O ano passado seu palpite era o Fluminense, hein? Pro brasileiro, lembra? Não era um palpite assim, né? Não, tão contundente quanto agora. O palpite no ano passado era o Palmeiras não ser campeão. É, tá certo. E no que eu errei. Acho que a minha leitura estava certa, mas eu errei. Né? Errou por culpa do Botafogo, né? Mas você achou que a Croácia jogou mais que o Brasil na Copa? Acho que jogou no primeiro tempo, sem dúvida. Eu acho que mesmo? acho que controlou. Mas a Bélgica, você cita o jogo da Bélgica, a Bélgica que joga melhor que o Brasil no primeiro tempo, né? Isso, e o Brasil massacra a Bélgica no segundo, né? E a Bélgica era muito melhor do que a Croácia. A Bélgica, Não, eu acho que o trabalho do técnico da Croácia é bom no sentido do Brasil ser melhor, mas pelo fato de ser melhor, achei que jogou melhor. Então acho que criou mais chances. O nível da Croácia é o nível que estava na semifinal ali, o 3-0 da Argentina. Foi uma Copa já aos trancos e barrancos da Croácia. O Brasil tinha que ter feito um jogo fácil contra a Croácia. E a Croácia controlou a maior parte do jogo. Não é controlou, dominou. Controlou, fez o jogo do jeito que ela queria. E isso é muito dedo de treinador. Né? A minha crítica ao Tite vai a esse jogo contra a Croácia, não a derrota. E acontece, acho que o Brasil não mereceu vencer a Croácia. Mas enfim, isso é outro papo. Mas nos pontos corridos eu acho que o Flamengo vai nadar de braçada nesse campeonato, mas mesmo com a Copa América no meio, mesmo com os desfalques. Perfeitamente. O nosso João Salles aqui estava dizendo, não sei se vai ganhar tudo, mas não vai ser igual o Vitor Pereira, né? Não vai perder 3 ou 4 finais, morrer na praia também na Libertadores, um pouquinho mais cedo. Mas... São 3 grandes, até o Carioca, tudo bem, mas são 3 grandes competições no ano, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A Copa do Brasil e Libertadores são torneios muito abertos. São torneios de mata-mata. Pega Flamengo Atlético Mineiro, Flamengo São Paulo, Flamengo Palmeiras, Flamengo Corinthians. Flamengo, são jogos que podem... Flamengo Inter, Grêmio. Tem muito time que pode ganhar do Flamengo numa ida e volta. Mas nos pontos corridos acho que não tem. E tem outro detalhe. Ainda que o Flamengo perca tudo, ele vai perder bem menos do que com o Vitor Pereira, porque não vai perder Mundial, não vai perder Supercopa e não vai perder Recopa. Nessa altura do campeonato, o Vitor Pereira já tinha perdido uns 4 campeonatos. Pois é. Tá certo. Agora, não é pelo estadual, tá? Não se engane, eu não tô falando isso. Ganhou do Boa Vista e já acha que vai ser campeão brasileiro. Não é esse meu parâmetro. O Flamengo sempre teve o melhor elenco do Brasil nos últimos anos. Disparado. Não é de perto, não. O Flamengo sempre teve o melhor elenco. Agora ele tem técnico também. É isso, não é a questão do estadual, do parâmetro ou não. O Flamengo tem o melhor elenco e tinha um problema na escolha de técnicos. Dessa vez, me parece que caiu nas mãos certas. Bom, o Jameli palpitou Kleber Xavier, nosso diretor João Salles também. Você vai de Kleber Xavier também hoje, ao lado do Tite? Acho que vai ser o Matheus. Eu ia votar sozinho o Matheus, então vamos juntos do Matheus Bach. 2 votos para o Matheus. Mas você já sabe? Já tem informação? Não tenho. Estamos aguardando. Aqui não tem. Beleza. E então daqui a pouquinho o técnico do Flamengo e algum fiel escudeiro ao seu lado. A gente segue falando do campeonato.